Red Mota. Vamos lá. Então, o nome, tá? O nome do documentário do Steph Curry, que vai ser lançado pela Apple TV, se chama Underrated, que numa tradução é subestimado. Então, eu quero reproduzir aqui o vídeo do trailer para a gente entender qual é o ângulo que eles estão querendo encontrar. Porque será que o Steph Curry é subestimado? Eu quero discutir isso, mas antes vamos ao trailer. Vambora. All right, Steph, ready? Stephen Curry. Do not rely on him to run your team. He was about 5'6". Looks like a little kid. 150 pounds soaking wet. That was when I first really understood I'm different. How did I get here? I was the undersized, scrawny kid that was just trying to figure out how to make it. Steph Curry is hurt. I was overwhelmed by everything. How would I respond? Let the work begin. When you're an underdog, you have to take what is yours. Davidson College to the Sweet 16. It's not about proving other people wrong. It's about proving himself right. And that feeling of being underrated will always be part of the drive that keeps me going. Stephen Curry, underrated, only on Apple TV+. Tem o caquinho, será? Não tem. Pô, mano, primeiro que botou no hype, né? Vamos falar a verdade, que colocou no hype aqui Vou botar aqui nessa imagem grande. Trailerzinho colocou no hype. Eu acho que em algum momento, a gente pode ter realmente considerado, a gente pode ter subestimado o que o Steph Curry poderia fazer. Porque ele se machucava muito, ele não tinha sequência. Ele foi a 7ª escolha no draft, a gente tem que lembrar disso, em 2009. Mas ele não conseguiu até... Pô, se a gente for olhar a carreira dele, ele foi realmente explodir ali a partir de 2012 e 2013. Naquela temporada já era o Mark Jackson, né? Eu hoje tava vendo um corte de algum podcast desses, em que alguém falava... Alguém não. O Isaiah Thomas falava que tem que se dar mais créditos também ao Mark Jackson como um cara que simplesmente transformou que naturalizou, transformou em algo aceitável jogadores arremessarem tantas vezes e de qualquer lugar da quadra. E ele fez isso dando essa liberdade ao Steph e também ao Klay Thompson. Lá atrás, lá em 2012, ele, Mark Jackson, hoje que voltou a ser comentarista da ESPN, né, norte-americana, ele falava: eu tenho nas minhas mãos a maior dupla de arremessadores de todos os tempos, o Klay Thompson e o Steph Curry. E eu acho que nunca houve uma dupla, né, pensando assim, 2 jogadores no mesmo time, realmente com tamanha capacidade para arremessar como esses dois. Não é à toa que estão entre os 2 que mais mataram bola de 3. O Steph Curry disparado, o cara que mais matou bola de 3 em todo o jogo. Mas aí, bicho, analisando especificamente esse conceito dele ser subestimado ou não ser subestimado, eu acho que existe sim um ponto aqui que a gente possa dizer que as pessoas subestimam o Steph Curry. É só você olhar nos 3 primeiros títulos que ele conquistou na carreira, ele não foi considerado MVP das finais. Ele foi considerado MVP em uma das temporadas, o MVP unânime, o único na história da NBA a ser MVP de maneira unânime, né? Isso é um ponto tremendo de um reconhecimento, mas nas finais, 2015, o Iguodala foi escolhido o MVP das finais. 2017 e 2018, o Kevin Durant ficou com esse prêmio de melhor jogador das finais. Só que, se a gente analisar que o jogo para o Kevin Durant só se desenrolava também, ou se desenrolava com tanta abertura pela movimentação e pelos tiros do Steph Curry, eu acho também que tem que se levar em consideração o quanto que o Curry contribuiu para que isso acontecesse. E eu também eu não estou dizendo que é um absurdo ele não ter conquistado o prêmio de MVP nas finais, só que ele era o franchise player.
E é muito natural você dar o prêmio ao franchise player. O prêmio de jogador mais valioso das finais. Vamos supor aqui que nessa última temporada o Jamal Murray jogou muito. Ele poderia até fazer um caso de ter sido o melhor jogador das finais. Não foi. Mas supondo que ele tivesse feito um outro jogo melhor do que a gente olharia com um pouco de surpresa. Então o fato dele nunca ter vencido esse prêmio até a temporada, sem ser essa última que terminou, a anterior, quando ele foi o MVP das finais do Oeste, foi o MVP das finais e jogou muito contra o Boston Celtics, né, fazendo partidas assim realmente espetaculares, eu acho que as pessoas ainda tinham aquele comentário, beleza, o Curry joga muito, mas ele não vai decidir o jogo, ele não é o cara para ter a bola nas mãos na hora de decidir um jogo, ele é muito fraquinho, e o Curry, se a gente for olhar as finais contra o Boston, o quanto que ele defendeu, o quanto que ele se fortaleceu também na questão defensiva, assim, absurdo. Então, eu acho que ele é um pouquinho subestimado, sim. Hoje em dia, já não. Hoje em dia não é mais subestimado. Hoje em dia ele é considerado um dos maiores da história do jogo. Se você for colocar, e aí eu falo isso com, não vou dizer tranquilidade, mas eu falo isso com convicção. O Steph Curry, logicamente o LeBron James é maior, tá, gente? Não tô aqui comparando um cara com o outro. Mas o Steph Curry, ele é mais revolucionário pro jogo do que o LeBron. São caras contemporâneos, caras que viveram aí basicamente a carreira deles todos aí toda competindo, um contra o outro, e que é realmente a grande rivalidade da geração. A grande rivalidade da era LeBron James é o Steph Curry, o grande rival. Não é o Kevin Durant. Por talento, por característica, talvez tivesse que ser o Kevin Durant, mas não é. É o Steph Curry. Então isso é imenso, cara. É gigantesco para a história do jogo. E que legal que a gente vai ter a chance de ver nesse documentário que vai ser lançado na Apple, um pouquinho mais do que motiva o Steph Curry, se ele realmente se sente subestimado. Pelo que a gente viu ali na declaração, ele deve se sentir assim como uma mola propulsora para os avanços que ele teve na carreira. Ele ter sido subestimado, pensar que ele ficou tanto tempo machucado, com problemas nos tornozelos, e isso o tirou muito do brilho do início da carreira dele na NBA, e que talvez alguns já não encarassem que ele tivesse condições de fazer um time campeão, e ele fez isso. Portanto, toda essa narrativa que eu acabei de construir aqui, eu imagino que vai estar também no documentário, e eu, particularmente falando, eu sou apaixonado pelo estilo do Steph Curry. Eu gosto da ousadia dele. Eu acho que, né, eu já narrei centenas é forte, mas narrei dezenas, eu posso falar, narrei dezenas de jogos do Steph Curry. Não é só um cara que mata a bola, é um líder. Muita gente fala do Draymond Green, mas o Steph Curry é também esse cara que ajusta rotações em quadra, que aconselha outros jogadores do time. E no final das contas, o impacto que ele traz no jogo é muito mais amplo do que só as bolas que ele mata de fora. A simples presença ameaçadora dele já muda completamente a ação da defesa adversária. E esse é o caminho, esse é o grande X da questão por trás do sucesso do Golden State Warriors. Tanto é que o time, quando chegou o Steve Kerr, ficou sem perder uma série de playoffs, até perder agora, né, para times da mesma conferência. Só tinha perdido a final lá em 2016 pro Cleveland Cavaliers. Ele é realmente um fator de diferencial histórico na NBA. E muitos outros times agora fazem, ou muitos outros jogadores fazem o que fez. Perdeu também pro Toronto. Obrigado aqui, Matheus, lembrando no chat, né? Eu digo o seguinte, desde a chegada do Kerr nunca tinha perdido uma série para rivais da Conferência Oeste. E tinha perdido somente 2 finais, né? Pro LeBron e pro Toronto. Né? Pro Cleveland e pro Toronto. Então, porra, fantástico, cara. Fantástico. E eu tô muito ansioso para ver esse documentário. Porque eu acho que ele... E tem um outro aspecto, só para finalizar, não me alongar muito aqui também em cima desse comentário aqui. O Curry, desculpa, ele dá uma sensação falsa, tá? Para as pessoas de que qualquer um pode fazer o que ele faz, né? Porque ele é um cara que não é muito forte, ele é um cara que não é muito alto, ele é um cara que não é muito atlético, e as pessoas olham para ele e falam assim, beleza, se o Curry faz, eu faço também. Vou chutar de qualquer lugar,
Só que ele é contrário até o que eu acabei de falar. Se você olhar pro físico dele, você pode achar que ele é fraco, mas ele é um cara muito forte. O Draymond Green falou muito sobre isso no ano passado, nas finais contra o Boston, o quanto que ele foi pra academia para poder realmente enfrentar as melhores defesas e enfrentar os principais atacantes, né, os jogadores de ataque da equipe adversária. E gênio, bicho, gênio. Fantástico, mano, fantástico. Sou muito fã. E que seja aí um grande documentário, assim eu torço.